Fala, turma! Sou a professora Yasmine Lopes. Vamos encerrar a nossa semana aí de atualização jurisprudencial no Revisão PGE, super curso gratuito. Para encerrar com chave de ouro, a gente tinha que escolher a melhor disciplina, que é Direito Processual Civil, é claro. Então, vamos lá conversar sobre as decisões jurisprudenciais do ano 2021, relacionadas à disciplina. A gente teve muita decisão diretamente relacionada à atuação do poder público em juízo. Então, nossos procuradores aí, fiquem atentos. São decisões que já foram cobradas, em 2021 pelas bancas e retornarão, sem dúvidas, em provas objetivas e discursivas também. Para começar, a gente já vai falar de um tema que é reiteradamente cobrado, que é a suspensão de segurança, também chamada de suspensão de liminar. E em breves linhas, a gente vai revisar o conceito do Instituto, falar um pouco sobre legitimidade. A gente teve muita decisão relacionada ao tema esse ano e eu selecionei aqui as principais, tá? Então vejam. Suspensão de liminar é um incidente processual, não tem natureza de recurso. Nós vamos imaginar que um processo em andamento, e nesse processo é proferida uma decisão que pode causar grave lesão à ordem, à segurança, à saúde e à economia públicas. Então, a gente está diante dessa decisão e a lei faculta às pessoas jurídicas de direito público e ao Ministério Público a possibilidade de requerer a suspensão, dos efeitos dessa decisão aí, que pode causar essa lesão aos bens jurídicos que eu citei. Então, Ministério Público, pessoas jurídicas de direito público podem requerer ao presidente do tribunal, que tem competência para julgar recurso, interposto em face daquela decisão, eles podem pedir ao presidente desse tribunal para que suspenda os efeitos da decisão. E aí nós temos o nosso incidente processual, a nossa suspensão de liminar. Vejam só, a Lei 8437 fala o seguinte: o presidente, quando analisa esse pedido, ele pode conceder ou negar, correto? A suspensão. Dessa decisão do presidente do tribunal, a gente pode interpor, contra essa decisão, a gente pode interpor o recurso de agravo interno. E a lei prevê o prazo de 5 dias para essa interposição. Então surgiu a dúvida: com o CPC de 2015, eu passo a entender que o prazo é o de 15 dias, ou a gente vai aplicar a lei específica e vai ser de 5 dias? STJ bateu o martelo e disse que é o de 15 dias, tá? Conforme o Código de Processo Civil, lá o artigo 1070 do Código, pessoal, fala que o prazo para a interposição de qualquer agravo, seja previsto na legislação especial, seja previsto em regimento interno de tribunal, passa a ser o de 15 dias. Então, a gente vai seguir o CPC, tá aí pacificado o entendimento, agravo interno em suspensão de segurança, prazo de 15 dias, com base no CPC, ok? O STF também concorda, mas há uma divergência relacionada a outro tema e a gente tem que ficar de olho, bancadora divergência. A gente sabe que Ministério Público, Fazenda Pública, possuem prazo em dobro para suas manifestações, correto? Aqui nesse recurso de agravo interno, eu posso aplicar para a Fazenda Pública a prerrogativa de prazo em dobro, divergência entre STJ e Supremo. O STJ decidiu que sim, que se aplica o prazo em dobro, porque a gente não está diante de um prazo próprio. Já que a lei permite a interposição do agravo tanto contra a decisão que nega, quanto em relação à decisão que concede a suspensão, entende-se que não há ali um prazo próprio, então vai se aplicar o artigo 183 do CPC. STF diz que não se aplica o prazo em dobro, porque a Corte entende que esse prazo em dobro não se aplica às medidas de contracautela, como é o caso da suspensão de segurança, e a gente tem que observar a legislação específica. Então fiquem de olho aí, divergência é a cara das provas, Vamos revisar aqui a partir dos slides. Olha, prazo para a Fazenda Pública interpor agravo interno em suspensão de liminar, 15 dias e não 5. Aplica-se prazo em dobro, STJ entende que sim, STF entende que não. Ok? Vamos prosseguir. Muita decisão e pouco tempo para falar. Turma, no início eu falei o quê? Quem tem legitimidade para postular o pedido de suspensão de segurança? Ministério Público e pessoas jurídicas de direito público. Partido político pode? Não, porque é uma pessoa jurídica de direito privado. Então, o Supremo foi instado a se pronunciar sobre o tema e decidiu que o partido político não tem legitimidade, pura e simplesmente porque a lei fala em pessoa jurídica de direito público. Então, quem pode, professora? Os entes federados, União, Estados, DF, municípios.
Autarquias e fundações públicas. Professor, e se eu tenho uma pessoa jurídica de direito privado que presta serviço público? Estatais, concessionárias, permissionárias. Vejam, é possível, tá? Podem propor o incidente desde que seja para defender o interesse público primário. Então, há esse requisito. E agora, em 2021, o STJ esclarece, vai além e diz, olha, essas pessoas podem sim, na defesa do interesse público primário, mas a lesão ao bem tem que ser grave, tem que ser iminente, o requerente tem que demonstrar isso. Então, vamos, slide na tela. Partido político não possui legitimidade, como eu falei, é uma pessoa jurídica de direito privado. Pessoa, eu tô rindo muito das figurinhas do Léo aqui. Eu tinha que fazer essa homenagem, gente, porque a recíproca é verdadeira, né? Ele sempre coloca nos slides dele as imagens de Francisco, e aí eu tive que homenageá-lo aqui também, né? Vejam só. Pessoas jurídicas de direito privado, prestadoras de serviço público, estatais, concessionárias e permissionárias, possuem sim legitimidade para propor o pedido de suspensão quando na defesa do interesse público primário. A lesão ao bem jurídico deve ser grave, iminente e deve o requerente demonstrar de modo cabal e preciso esse aspecto da medida impugnada, ok? Então, lembrar aí dos requisitos para argumentar, inclusive, uma prova subjetiva. Vamos lá. Última decisão relacionada ao tema. Turma, é cabível pedir de suspensão de segurança quando a decisão que está causando ali grave lesão, por exemplo, à ordem pública, quando ela é proferida pelos ministros do Supremo, então tem a decisão, é de um ministro do Supremo, a pessoa jurídica pode pedir a presidência do Supremo para suspender a decisão, a Corte entendeu que, em regra, não cabe, principalmente quando a gente não tem nenhuma teratologia na decisão impugnada. Mas por que isso? Nós temos STF e STJ, pedido de suspensão de segurança vai para um ou para o outro, conforme a matéria tem a natureza infraconstitucional ou constitucional. Tá? Então, para chegar no Supremo, além de ser uma decisão fundada em matéria constitucional, tem que ser proferida por um tribunal. Então, a Corte ali afastou o cabimento, né, para a presidência do Supremo de pedido de suspensão de decisão dos ministros do próprio Supremo. Slide na tela para a gente revisar novamente. Olha a carinha do Léo aí, espantado com a decisão. Em regra, não cabe pedido de suspensão de segurança à presidência do Supremo em face de decisão proferida por ministros do Supremo, notadamente quando ausente qualquer teratologia na matéria impugnada. Ok? Vamos lá. Voltar aqui a tela para mim. Opa, isso. Gente, prosseguindo, nós estamos falando aqui de suspensão de segurança, que é prevista, né, na lei do mandado de segurança e em outras leis também, mas o que eu estava falando ali sobre dispositivos, lei do mandado de segurança, todo tempo batendo nessa tecla, e me veio à memória uma decisão importantíssima relacionada ao mandado de segurança, que foi a análise, né, pelo Supremo Tribunal Federal da constitucionalidade ou não de alguns dispositivos da lei do MS. Então, a OAB ingressou com a ADI 4296, questionando alguns dispositivos e a Corte julgou. Decisão importantíssima. São várias as teses firmadas, a gente vai passar por cada uma delas. Atenção redobrada, já foi cobrada em prova, vai cair novamente, sem dúvida, tá? Então vamos lá. Vamos começar pela análise do dispositivo que fala dos atos de gestão comercial praticados por pessoas jurídicas de direito privado. A lei, turma, fala o seguinte, olha, não cabe mandado de segurança contra um ato de gestão comercial praticada por administradores de pessoas jurídicas de direito privado, empresas públicas, sociedade de economia mista e as concessionárias de serviço público. Não cabe. O que é que a OAB alegou para entender que aquele dispositivo é inconstitucional? É o artigo 1º, parágrafo 2º. Olha, a OAB alegou que a lei, quando faz isso, cerceia a possibilidade de apreciação pelo Poder Judiciário de atos de gestão comercial, o que afronta ali a harmonia, a independência entre os poderes. Mas por que essa alegação não procede? O Supremo disse, olha, quando o artigo 5º da Constituição Federal fala do mandado de segurança, diz que esse remédio
a gente utiliza contra atos praticados no desempenho de atribuições do poder público. Então, se eu estou diante de um ato de gestão comercial, eu estou falando de gestão econômica, de um ato de direito privado, que não tem conteúdo materialmente administrativo. Então, faz todo sentido o dispositivo legal. Né? Decidiu o Supremo, portanto, que esse artigo é sim constitucional e não cabe mandado de segurança contra esses atos de gestão comercial. Ok? Vamos prosseguir. Artigo 7º, inciso 3º da Lei do MS, fala que, para conceder uma medida liminar, o juiz ele pode exigir o pagamento de caução, fiança, depósito. Então, é uma faculdade aí que a lei concede ao juiz. Segundo a OAB, essa previsão é inconstitucional. Tá? É inconstitucional para a entidade exigir esse pagamento prévio de caução, fiança, depósito para conceder a tutela de urgência. Só que o Supremo discordou. Tá? Por quê? Existe o que a gente chama de poder geral de cautela do magistrado. Então, ele pode analisar diante de uma tutela de urgência se vai ser necessário ou não, né, exigir essa garantia para assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica lesada. Inclusive, turma, no próprio CPC a gente tem essa previsão, quando fala lá de tutela de urgência, né, que o juiz pode exigir caução real, fidejussória, para ressarcir os danos que a outra parte venha a sofrer. Né? Então, o CPC também traz essa previsão. O Supremo decidiu que é constitucional esse artigo 7º, inciso 3º, tá? E o juiz tem sim a faculdade de exigir essas medidas quando verificar que é necessário, né, garantia do juízo, analisando ali as circunstâncias do caso concreto. Então, o dispositivo é constitucional, ok? Vamos lá. Ainda falando de liminar, a lei tinha um dispositivo que a gente sempre memorizava para fazer as provas de procuradoria, que é o artigo 7º, parágrafo 2º. Ele traz ali um rol de matérias e veda a concessão de liminar relacionada a tais matérias. Então, vocês vão lembrar, não pode medida liminar, não podia, né? Que tenha por objeto compensação de créditos tributários, entrega de bens e mercadorias provenientes do exterior, reclassificação de servidores, equiparação de servidores, dentre outros. Então, a lei traz essa vedação. O Supremo considerou esse artigo inconstitucional, concordou, né, com a OAB. Por quê? Se eu estou exigindo aqui, se eu estou impedindo, na verdade, né, a concessão de liminar relacionada a determinadas matérias, eu estou trazendo um obstáculo à efetiva prestação jurisdicional. E mais, eu estou prejudicando a defesa do direito líquido e certo do impetrante do MS. Então, a Corte tese é inconstitucional qualquer ato normativo que vede, né, ou condicione a concessão de medida liminar na via do mandado de segurança. É inconstitucional o artigo 7º, parágrafo 2º. Vejam, professor, eu lembro que esse mesmo dispositivo, essa mesma vedação, está lá na Lei da Ação Civil Pública. Aplica o mesmo entendimento? A Corte não se manifestou sobre isso, tá? Falou do mandado de segurança. Eu defendo no meu livro, já vou fazer aqui o merchan, Direito e Processo Coletivo para concursos de advocacia pública, lá da editora Juspódio. Outros autores também defendem, sim, a aplicabilidade do entendimento às ações civis públicas. Com base em quê, pessoal? Microsistema de tutela coletiva. A gente tem no país um conjunto de leis que se interpenetram, se subsidiam, tá? E a gente forma aí o microsistema de tutela coletiva visando dar mais efetividade, né? A proteção dos direitos coletivos lato sensu. Então, toda essa gama de leis é utilizada para isso. O próprio Código de Processo Civil faz isso, né? Faz essa junção da aplicação desses dispositivos quando fala no artigo 1059, que a tutela provisória requerida contra a Fazenda Pública, a gente vai aplicar 8437 e a Lei do Mandado de Segurança. Então, olha o CPC unificando aí o entendimento, unificando, na verdade, os dispositivos legais que tratam da tutela de urgência e face da Fazenda Pública. Por isso, a gente entende que, em sede de ação civil pública, também não é mais permitida essa vedação à concessão de liminares. Ainda sobre concessão de liminar, é muita tese relacionada aí ao tema, fiquem atentos. Vejam, o artigo 22, parágrafo 2º da lei, falava o seguinte, olha, quando a gente está diante de um mandado de segurança coletivo,
a liminar só pode ser concedida se o representante jurídico da pessoa jurídica de direito público for ouvido e tinha um prazo de 72 horas. Então, havia ali a previsão de oitiva prévia do representante da pessoa jurídica para a concessão da liminar. O dispositivo foi questionado e foi considerado inconstitucional. Outro também que sempre cai em prova e a gente sempre revisava as provas de procuradorias. Por que a Corte entendeu que esses dispositivos ferem a Constituição? Ora, o legislador constituinte previu o remédio constitucional, como a gente falou, para impedir uma lesão ao direito líquido e certo do impetrante, ok? E um ato danoso ali está sendo praticado pela administração pública. Há um regime protetivo criado pelo legislador. Quando a gente está diante de uma tutela de urgência, os ministros falam, se ela surge cabível, no caso concreto, a gente não pode, é impertinente, sob pena de perecimento, né, do direito, estabelecer um contraditório. Isso conflita com acesso ao judiciário, por exemplo, com a efetiva prestação jurisdicional. O ministro Alexandre de Moraes, por exemplo, falou em seu voto o seguinte: a concessão de uma liminar em mandado de segurança tem assento no próprio texto constitucional, certo? A cautelaridade desse tipo de ação é íncita à própria ação. Então, se a gente tem presentes os requisitos para a tutela de urgência, os efeitos dela devem ser imediatos, imperativos. Então, exigir o contraditório impede isso, por isso que o dispositivo foi considerado inconstitucional. Vamos adiante. Vocês sabem que a lei prevê um prazo, né, para a propositura da ação de mandado de segurança, é um prazo decadencial de 120 dias. E a OAB questionou o prazo. Disse que o prazo não está previsto na Constituição Federal e não podia o legislador infraconstitucional ter imposto um prazo. O Supremo, pessoal, já tem uma súmula, é a súmula 632, é um pouco antiga, dizendo que é sim constitucional uma lei que fixe um prazo decadencial para mandado de segurança. Então o Supremo volta a dizer, olha, não há aqui com esse prazo uma limitação ao direito subjetivo do impetrante, até porque ele pode utilizar outras vias, né, propor outras ações ordinárias. O que está sendo imposto aqui é um prazo para a utilização do remédio constitucional. Está limitando apenas de forma específica ali o mandado de segurança. Então não está prejudicando o direito subjetivo do impetrante, é constitucional o prazo decadencial. Ok? Vamos lá. Último ponto. Eu tinha falado que o último era o outro, mas não. Foi questionado também a questão dos honorários advocatícios. O artigo 25 veda a condenação em honorários de sucumbência, né, nos processos de mandado de segurança. O Supremo disse, essa previsão é constitucional. É vedada ali a concessão de honorários. Por que é constitucional? Por que não prejudica o advogado? Ora, o advogado pode firmar um contrato de honorários com o seu cliente. O que está vedando aqui é honorários de sucumbência. Ele vai receber os seus honorários contratuais com base, né, o que foi firmado com o seu cliente. Então, não está havendo aqui prejuízo. O que a lei está excluindo, como eu falei, é de forma específica o honorário sucumbencial. Em nenhum momento foi previsto como obrigatório na Constituição, né, quando está falando ali do mandado de segurança. Então, a tese firmada é que é constitucional o artigo 25. Vamos dar uma revisada aqui em todas as teses. Vamos lá. Primeira, não cabe mandado de segurança, contrato de gestão comercial praticado por administrador de empresas públicas, sociedade de economia mista e concessionária de serviço público, por isso é constitucional o artigo 1º, parágrafo 2º. O juiz tem a faculdade de exigir caução, fiança ou depósito para deferir, liminar e mandado de segurança quando verificada a real necessidade da garantia em juízo, de acordo com as circunstâncias do caso concreto. Constitucional, artigo 7º, inciso 3º. É inconstitucional ato normativo que vede ou condicione a concessão de liminar na via mandamental. É inconstitucional, artigo 7º, parágrafo 2º. Então, aquela previsão lá, não pode conceder liminar para compensação de crédito tributário, entrega de mercadorias e bens provenientes do exterior, caiu por terra e, como eu falei, o entendimento que vem se firmando na doutrina é de que se aplica também a ação civil pública. É inconstitucional o parágrafo 2º do artigo 22, que exigia a oitiva prévia do representante da pessoa jurídica de direito público como condição para a concessão de liminar em MS coletivo. Essa previsão
restringir o poder geral de cautela do magistrado. É constitucional o artigo 23, que prevê aí o prazo decadencial de 120 dias. Vocês viram que mudou agora a figurinha, né? Estou homenageando Francisco. Então, é constitucional o artigo 23, turma, que fixa o prazo decadencial de 120 dias para impetração de mandado de segurança. Assim como é constitucional o artigo 25, que prevê que não cabe no processo de mandado de segurança a condenação em honorários advocatícios. Muita tese, muita observação, vamos ficar de olho. Mudar um pouco de assunto, a gente vai falar agora sobre processo de execução, várias decisões também, e a gente vai começar com a exceção de pré-executividade. O que é a exceção? Vamos imaginar de novo um processo em tramitação. Dessa vez é um processo de execução. E o executado ele quer alegar que há algum problema, algum vício, como prescrição da execução, uma cobrança indevida, um erro na citação. Então é possível, através de um incidente, que a gente chama de exceção de pré-executividade, que o executado aponte, né, esses vícios, sem precisar garantir a execução, como ocorre nos embargos. E vejam só, abrindo parêntese, há outras nomenclaturas, tá, para o incidente que podem vir em prova. Objeção de pré-executividade, exceção de direito deficiente, oposição pré-processual ou objeção de não executividade. Então são outros nomes aí que a prova pode apresentar para vocês, vocês vão lembrar que estão relacionados à exceção de pré-executividade. Turma, existem requisitos para que o executado utilize desse incidente, né, para apontar ali os eventuais vícios. Um é de ordem formal. Vejam, para que ele utilize a exceção de pré-executividade, a questão que ele está suscitando tem que ser de direito, tá? Ou dizer respeito a um fato documentalmente provado. Então a gente vê que não há a possibilidade de uma análise de fatos, né? A gente vai analisar o direito, ou se for um fato, que ele esteja já documentalmente provado. Já tem que ter prova pré-constituída, assim como o mandado de segurança. A legislação prevê aqui um modo de evitar, né, embaraços ali ao bom regular andamento da execução. Então, requisito formal, questão de direito ou um fato documentalmente provado, tem que ter prova pré-constituída, o executado já tem que apresentar os documentos ali para provar o que está alegando. Vamos lá. Existe outro requisito que é de ordem material. A matéria alegada. Turma, o juiz, existe um rol de matérias que o juiz pode conhecer de ofício, a gente sabe. Então tem ali uma matéria de ordem pública, por exemplo, o juiz pode conhecer de ofício. Diz a doutrina, a jurisprudência, exceção de pré-executividade só para matérias que possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado. Então a gente tem ali, por exemplo, a ausência de uma condição da ação. O magistrado poderia conhecer de ofício, então o executado pode falar sobre isso na exceção de pré-executividade. Revisando, requisito formal, matérias que o juiz possa conhecer de ofício. Requisito formal, é preciso que a decisão seja tomada sem necessidade de dilação probatória. São os dois requisitos. Vamos lá. Se a gente diz que a prova tem que estar pré-constituída, já tem que acompanhar, né, os autos da petição ali, vocês acham que quando o juiz pede ao executado para ele complementar os documentos, está havendo uma burla ao dispositivo? Então o juiz chega e diz, olha, ok, tem documento aqui, mas eu quero que você complemente e apresente outro documento X relacionado a isso aqui. É possível? O STJ decidiu que sim, que em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas. Mas vejam o requisito. Essas provas têm que ser pré-existentes, já existiam antes do protocolo da ação. Então, revisar aqui a tese, deixa eu colocar o slide. Inclusive, a figurinha do Francisco aí tem bastante relação, né? Ele está suplementando, complementando aí com o seu whey. E o STJ entendeu que em sede de exceção de pré-executividade, o juiz pode determinar a complementação das provas, desde que elas sejam pré-existentes, ou seja, já existentes à época do protocolo da petição. Ok? Não cai em pegadinha de prova. É cara do SESP fazer uma pegadinha com isso aqui.
Vamos lá, ainda falando sobre execução. O CPC, turma, no artigo 535, parágrafo 2º, fala o seguinte, olha, o executado, ele pode alegar excesso de execução. Fala, olha, o exequente está pleiteando aqui uma quantia superior à do título executivo. Só que eu, executado, quando eu alego que há um excesso de execução, a lei exige que eu apresente, então, qual o valor que eu entendo correto. Se você diz que aquele valor está errado, diga você, então, qual é o valor correto e apresente para mim uma planilha de cálculos indicando isso. Então, há essa exigência aí no CPC. Então, vamos imaginar que a Fazenda Pública é a executada, alega o excesso de execução e não apresenta a planilha. Em um primeiro momento, a gente vai falar, olha, então, a impugnação não vai ser conhecida. Né? Não apresentou a planilha, Fazenda. Sinto muito. O STJ esclareceu o seguinte, olha, esse dispositivo ele não afasta o poder que o magistrado possui, é um poder-dever, de, quando está diante de um excesso de execução, da possibilidade de existir um excesso de execução, averiguar a exatidão dos cálculos. A jurisprudência da Corte, turma, já admitia, por exemplo, que o juiz enviasse para a contadoria do juízo os cálculos para verificar se eles estavam corretos. Né? Então, vejam, se o juiz pode enviar os autos para a contadoria, né, para verificar ali a regularidade da execução, qual o problema, né, de ele pedir à Fazenda Pública dar prazo para que ela complemente a sua impugnação e apresente os cálculos? Então, é razoável, sim. A tese firmada, vou colocar aqui na tela para vocês. Só um minutinho. Olha, a alegação da Fazenda Pública de excesso de execução sem a apresentação da memória de cálculos com a indicação do valor devido não acarreta necessariamente o não conhecimento da arguição. Então, Fazenda alegou excesso de execução, não apresentou os cálculos, o juiz pode, é razoável sim, conceder prazo para que isso seja feito. Ok? Vamos continuar falando de execução? Turma, qual é a regra em relação à Fazenda Pública? Os bens públicos são impenhoráveis, né? Então a execução contra a Fazenda tem que observar o rito de precatórios previsto na Constituição Federal. Regra, Fazenda Pública não pode cumprir de forma voluntária, né, as condenações ali de pagar. Então, nós vamos seguir o rito que a Constituição impôs, que é o de rito de precatórios. Existe exceção? Existe. A gente tem as chamadas requisições de pequeno valor, RPV. Então, a mesma Constituição fala que a lei pode prever um valor, um teto. E condenações que não superem esse teto podem ser pagas por meio dessa requisição, dessa RPV. Vamos lá. Se a Fazenda Pública ela é condenada em uma execução, ela tem que pagar honorários de sucumbência. Né? Então, ela tem que pagar a verba honorária ao advogado da outra parte. Perdeu, vai pagar. No precatório, então, vai vir discriminado de forma separada. A verba, o valor a ser pago à parte vencedora e o valor a ser pago ao advogado da parte vencedora. Isso vem destacado no precatório. Vamos imaginar uma condenação em sede de ação civil pública e 20 litisconsortes, que estão representados ali por uma associação. Então, a associação entrou com a ação civil pública, está representando, né, está substituindo processualmente ali 20 pessoas e a Fazenda foi condenada. O advogado destas pessoas pode executar de forma individual os precatórios, melhor dizendo, o valor dos honorários. Então, eu, advogado, estou aqui e há 20 pessoas em litisconsórcio. A Fazenda é condenada a pagar um honorário de sucumbência e eu quero fracionar, porque se eu fracionar, eu vou poder receber por RPV. Em tese, né? Pode ser que o valor esteja ali dentro dos limites. Isso sempre foi objeto de discussão. O STF já tinha se manifestado em relação às ações coletivas de modo geral, né? Ações em litisconsórcio, por exemplo, e agora voltou a se manifestar no âmbito do processo coletivo mesmo, ação civil pública, etc. E disse, olha, a verba honorária, os honorários advocatícios constituem um crédito único, indivisível, que é ali destacado do montante principal. Com base nisso, a gente tem que ver a totalidade. Se o advogado pretende fracionar a execução desses honorários, ele está
burlando o regime de precatórios previsto ali no artigo 100 da Constituição Federal. Então, vamos ver a tese firmada. Vocês agora estão vendo que se aplica também ao processo coletivo. Honorários advocatícios constituem crédito único, indivisível, de modo que o fracionamento da execução de honorários advocatícios sucumbenciais fixados em ação coletiva contra a fazenda pública, proporcionalmente às execuções individuais de cada beneficiário, viola o artigo 8º do artigo 100 da Constituição Federal. Então, se a gente tem ação coletiva ali, ação civil pública, por exemplo, nós vamos firmar nessa ação um título do qual são titulares diversas pessoas. E elas vão pegar esse título para executar de forma individual. Opa, querido advogado, a sua verba honorária você não vai poder executar de forma individual, tá? Então, vamos prosseguir, turma. Ainda sobre a execução e precatório. Professora, conta a decisão relacionada a esse tema. Pois bem, teve bastante mesmo aí e é aposta para diversas provas. Inclusive, essa próxima decisão que a gente vai analisar, vocês têm que ter atenção, galera, que vai fazer PGDF, porque envolve uma lei distrital. Vamos falar sobre cessão de precatório, pessoal. A Constituição prevê que é possível a gente ceder o crédito de precatório, ok? Só que existe uma dúvida. É necessário, para a transferência, para a cessão desse crédito, utilizar a escritura pública para formalizar? Tem uma lei distrital, que é a Lei 52, deixa eu ver aqui, de 97. É uma lei do Distrito Federal que trata, na verdade, sobre compensação tributária. Só que a lei, ao falar da compensação por meio de precatório, vamos lembrar rapidamente aqui, vocês estudaram lá com o professor Leonardo, compensação tributária, a gente tem créditos, eu tenho um crédito em face da fazenda, a fazenda tem um crédito contra mim, então a gente pode compensar esses valores, né? Valores líquidos, certos, exigíveis. Ok, eu tenho esse instituto, e o meu crédito pode ser um crédito precatório. Compreendem? Então vamos lá. Quando a lei distrital falou sobre compensação por meio de precatório, exigiu que o cessionário desse crédito apresentasse o comprovante da cessão feita por instrumento público. Deixa eu colocar aqui a redação do dispositivo na tela. Lei do Distrito Federal diz o seguinte, olha, o precatório deverá ser oferecido para compensação no prazo de 90 dias a partir da ciência do deferimento da opção pela sistemática de compensação, mediante requerimento instruído com prova de titularidade ativa do precatório pelo requerente, titular ou cessionário, e neste caso da cessão, tem que apresentar o comprovante da cessão feita por um instrumento público na forma da lei. E aí, pessoal? Você se habilita no processo de precatório e diz, olha, eu estou juntando aqui um instrumento particular da cessão de precatório que eu fiz. Aí, com base na lei do Distrito Federal, o juiz lá em time diz, olha, não, você tem que juntar os autos aqui, escritura pública, porque a lei está falando isso. O STJ, aqui também foi instado a se pronunciar e falou o seguinte, essa exigência do magistrado não é válida. Não é que a lei está prevendo algo que não pode. Olha, a regra no nosso ordenamento jurídico é a liberdade das formas. A gente só vai exigir forma especial quando a lei o fizer, ok? Mas, professor, a lei do DF exigiu, não exigiu? A corte esclarece, olha, a lei está exigindo escritura pública aqui para a cessão de precatório utilizada para compensação tributária. Então, se o precatório está sendo utilizado para compensação de débito de natureza tributária no Distrito Federal, ok, escritura pública. Se não for o caso, se for simplesmente a cessão de precatório, não tem essa obrigatoriedade. Vamos ver a tese aqui? Figurinha do nosso amado Renério, olha só. STJ, para a cessão de crédito e precatório, em regra, não há obrigatoriedade que se realize por escritura pública. Porque, em regra, olha lá o caso do Distrito Federal, se a gente for utilizar essa cessão de crédito em precatório para realizar compensação tributária, aí vai poder porque a lei expressamente exigiu. Mas, em regra, cessão de crédito em precatório não exige escritura pública. Eu posso juntar um instrumento particular de cessão perfeitamente. Ok? Vamos mudar de assunto, chega de falar de execução. Turma, intimação pessoal da Fazenda Pública. Tema importantíssimo. Vejam só.
O artigo 183 do CPC, além de falar do prazo em dobro, né, da prerrogativa de prazo em dobro, fala que esse prazo vai ter a contagem iniciada a partir da intimação da Fazenda Pública. E que essa intimação tem que ser pessoal. Mas o que é intimação pessoal? O parágrafo 1º do mesmo artigo explica: carga, remessa ou meio eletrônico. Essas são as 3 formas de intimação pessoal. Aí eu pergunto: diário de justiça eletrônico é intimação pessoal? Não. Inclusive tem um enunciado do FPPC, Fórum Permanente de Processualistas Civis, anotei aqui, 401 do FPPC. Fala o seguinte, olha, para fins de contagem do prazo da Fazenda Pública, não se considera intimação pessoal a intimação que é feita pelo Diário de Justiça Eletrônico. Então, inclusive, turma, na lei que fala da informatização, né, do processo eletrônico ali, a lei dá a entender que DJE não é intimação pessoal, mas o portal eletrônico sim, ok? Então vamos lá. O CPC fala o seguinte, olha, a partir de 30 dias contados da promulgação do Código, os entes federativos, as entidades da sua administração indireta, o Ministério Público, Defensoria Pública, a Advocacia Pública, vão ter que se cadastrar perante o tribunal onde atuam, né? Então tem que se cadastrar no sistema eletrônico para que possa receber essa tal intimação eletrônica. Aí vamos imaginar que o Estado, o município, o Distrito Federal não fazem esse cadastro. Se eu intimar pelo DJE, vai ser válido? Vai. Vamos ver aqui a tese. Slide na tela. Com mais uma figurinha do Renério. Não há ofensa à prerrogativa de intimação pessoal prevista no 183 do CPC quando o ente público deixa de realizar o necessário cadastramento no sistema de intimação eletrônica do STJ, nos termos do artigo 1050 do CPC, sendo válida a intimação pela publicação no DJE. Então, muita atenção, principalmente em prova subjetiva, que a gente alega como preliminar, né? Era sempre uma alegação que vem preliminar, as bancas adoram cobrar, que é a validade ali da citação da Fazenda Pública. O caso pode narrar uma situação na qual o município, o Estado não tinha se cadastrado, né? Por isso foi feita pelo DJE. Então, às vezes vai vir lá em cima no enunciado falando isso do cadastramento, você não vai observar, e no final vai falar, olha, foi intimado por meio do DJE. Aí você vai alegar em preliminar, DJE não é intimação pessoal, estou aqui abrindo essa preliminar, e vai estar errado. Se o ente não se cadastrou, a intimação pelo DJE é válida. Ok? Vamos prosseguir a outro tema. A gente vai estudar algumas decisões relacionadas, turma, ao tema competência. Recorde de questão de prova também, então é importante ficar atento. Veja só. O STJ analisou uma resolução do Tribunal de Justiça que previa competência exclusiva para algumas ações propostas pela Fazenda Pública. Só que essa previsão vai em desconformidade total em relação à legislação federal. Então, a resolução do tribunal, indo na contramão da legislação federal, previu algumas competências exclusivas para determinadas causas que envolvessem a Fazenda Pública. Vamos contextualizar, olha só. O caso concreto envolvia um menor, tá, que estava ali assistido pela Defensoria Pública e ele pedia a internação domiciliar, porque ele tinha uma doença. Então, o menor tinha uma doença, estava pleiteando ali no judiciário a internação domiciliar e por meio da Defensoria isso foi solicitado. Foi proposta uma obrigação de fazer em relação ao Estado do Mato Grosso e o município onde o menor residia. Olha vocês aí que sempre perguntam, cadê o concurso da PGE Mato Grosso? Quando sair pode ser uma questão de prova. Então vamos lá. Ação de obrigação de fazer em face do Estado e do município onde o menor residia. O juiz da comarca declinou a competência, falou, olha, nós não somos competentes. A resolução número X do Tribunal de Justiça do Mato Grosso define regras de competência e o competente é o município Y. O STJ analisou o caso e esclareceu diversos pontos sobre competência que é importante a gente revisar.
Vou abrir para vocês aqui as teses e com base nelas a gente vai conversando. Vejam só. Tese A. Turma, quando a gente está falando de ação civil pública, ações coletivas, a regra é que a competência é do local do dano. Então, vejam. Prevalecem sobre quaisquer outras normas locais, primárias ou secundárias, legislativas ou administrativas, as seguintes competências de foro. Em regra, é absolutamente competente o local do dano para a ação civil pública. É uma competência absoluta. A lei prevê expressamente isso. Ressalvada a competência da Justiça Federal em ações coletivas, prevalece a competência do local onde ocorreu ou deve ocorrer o dano de impacto restrito, ou da capital do Estado, se o dano for regional ou nacional, submetendo-se ainda os casos à regra geral do CPC, em havendo competência concorrente. Então, essa resolução do tribunal não poderia ter previsto uma regra de competência afastando a competência absoluta do local do dano, né, para as ações civis públicas. Então, primeira análise feita aí pelo STJ. Vamos passar. Outras competências de ordem absoluta previstas na legislação. Vara da infância e da juventude, local onde ocorreu ou deve ocorrer ação ou omissão para as causas individuais ou coletivas arroladas no ECA, inclusive sobre educação, sobre saúde, ressalvadas a competência da Justiça Federal e a competência originária dos tribunais superiores. Então, a gente tem uma demanda aqui envolvendo, né, uma omissão, por exemplo, relacionada ao ECA, educação, saúde, né, da criança e do adolescente. A gente tem a competência absoluta da vara da infância e da juventude. Em relação ao idoso, local de seu domicílio, quando a gente estiver diante de causa individual ou coletiva que verse sobre saúde, assistência social, atendimento especializado ao idoso, portador de deficiência, limitação incapacitante, doença infecto-contagiosa, ressalvadas também aí a competência da Justiça Federal e originária dos tribunais superiores. Mais uma hipótese de competência absoluta que não pode ser derrogada por norma de natureza secundária, por exemplo, a resolução de um tribunal. Quem também tem competência absoluta? Juizado especial da Fazenda Pública nos fóruns em que tenha sido instalado para as causas de sua alçada e matéria. Então, se eu tenho um juizado especial da Fazenda Pública instalado em determinada comarca, ele tem competência absoluta. Vejam só. Nessas hipóteses aqui do item 3, Juizado Especial da Fazenda Pública, o STJ esclarece ali. Faculta-se ao autor optar livremente pelo manejo de seu pleito contra o Estado no foro de seu domicílio, no do fato ou ato ensejador da demanda, no da situação da coisa ou ainda na capital do Estado, observada a competência absoluta do juizado, se existente no local de opção. Então, assim como prevê lá o CPC, né, quando a gente está demandando em face do Estado, eu tenho essa opção. Meu domicílio, o local da coisa litigiosa, a capital do Estado. Mas o STJ esclarece mais uma vez, a gente tem que observar a questão se o local possui juizado especial da Fazenda Pública, porque ali onde está instalado, ele tem competência absoluta. Tese 3, vejam só. A instalação de... Tese C, na verdade. A instalação de vara especializada não altera a competência prevista em lei ou na Constituição Federal, nos termos da súmula 206 do STJ. O que é que diz a súmula? Se há uma vara privativa instituída por lei estadual, não se altera a competência territorial resultante das leis de processo. O que é que quer dizer isso, turma? Vejam. Existem normas processuais federais, a exemplo do CPC, e eu não posso instituir uma vara privativa através de uma lei local para alterar essa norma. Então, a gente acabou de ler que o Estado, por exemplo, pode ser demandado em qualquer de suas comarcas, né? Fora do domicílio do autor, capital do Estado. Então, resolução do tribunal não pode vir aqui alterar a competência que a norma processual federal previu. Quando o legislador optou por essas regras ali, foi utilizando uma política pública, né, para facilitar o acesso à justiça, para que a pessoa possa buscar o seu direito, inclusive no foro do seu domicílio.
Então, o tribunal, por meio de resolução, repito, não pode alterar essas competências previstas na legislação federal. Tese D, que finalizando aqui o caso que a gente analisou, né, daquela ação ali da Defensoria Pública, o juiz declinou a competência. Vejam só, a resolução é ilegal, entendeu-se que é inaplicável quanto à criação de competência exclusiva em uma comarca eleita em desconformidade com as regras processuais, especificamente quando determina a redistribuição desses feitos, se ajuizados em diversas comarcas da primeira vara especializada da Fazenda Pública da comarca de Várzea Grande. Então, essa comarca de Várzea Grande foi atribuída a ela diversas hipóteses de competência absoluta ali quando se estivesse diante de Fazenda Pública, né? Fazenda Pública no processo, a resolução disse, olha, é competente sempre, é absoluta a competência da primeira vara da Fazenda Pública de Várzea Grande. Então, a gente vai sempre jogar os processos para lá. Como eles decidiram que é ilegal, é inaplicável, precisavam verificar como é que iam ficar os processos em andamento. Olha o que o STJ fala, é vedado redistribuir essa vara, feitos propostos ou em tramitação em comarcas diversas ou em juizados especiais da referida comarca ou de outra, cujo fundamento expresso ou implícito seja essa resolução. Então, o juiz, naquele caso, não poderia ter redistribuído, né, ter declinado, utilizando como fundamento a competência prevista nessa resolução que é tida como ilegal. Mas vamos lá, e os feitos que já foram redistribuídos? O STJ determinou que fossem devolvidos aos juízos de origem, salvo se as partes previamente intimadas concordarem expressamente em manter aquele processamento ali. Opa, já passei o tema aqui, já até deu spoiler. Então, esse foi o entendimento do STJ e, de modo geral, o que é que acontece? As regras de foro previstas na legislação federal prevalecem. Não pode uma norma local, uma norma primária, uma norma secundária, tanto legislativa quanto administrativa, a exemplo da resolução do Tribunal do Mato Grosso, utilizar regras em desconformidade com a legislação federal. Ok? Então, a gente viu aí diversos casos de competência absoluta previstos na legislação que a resolução lá de Mato Grosso feriu. Ainda falando de competência, turma, vejam só. Quando a Constituição Federal fala de servidor público, fala, e a gente está falando aqui quase de processo do trabalho também, afasta, em relação à competência da Justiça Trabalhista, as lides que envolvam servidores públicos ligados à administração pública por um vínculo de natureza estatutária. Então, a Justiça Comum vai julgar causas relacionadas aos estatutários, bem como cargos de provimento em comissão e os temporários. Estudaram lá com o professor Renério perfeitamente. Ok? Então, vamos lá. Existe uma súmula do STJ, que é a 222, que fala sobre contribuição sindical e diz que compete à Justiça Comum processar e julgar causas relacionadas à contribuição sindical prevista lá no artigo 578 da CLT. Então, a contribuição sindical está prevista ali e, se estiver envolvendo agentes públicos, a súmula diz Justiça Comum. O STJ conferiu uma interpretação nova a esse enunciado. Como eu falei, a gente já sabe que a relação entre servidor público e administração pública, a depender da natureza do vínculo, vai ser da Justiça Comum, estatutário, cargo comissionado, temporário, ou da Justiça do Trabalho, se for um empregado público, um seletista. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade, o número está aqui, 3395, e decidiu o seguinte, olha, acho que eu coloquei no slide para vocês, não tenho certeza. Mas vamos lá, tentar em linhas gerais revisar essa tese do Supremo. Quando a Constituição fala em relação de trabalho, a gente vai excluir os vínculos de natureza estatutária e a competência da Justiça do Trabalho não vai alcançar as ações judiciais entre o poder público e os seus servidores. Essa é a tese. Quando a gente está falando de contribuição sindical, a gente também vai aplicar o entendimento. Então, a mesma corte diz, olha, compete à Justiça Comum processar e julgar causas em que se discute o recolhimento, o repasse da contribuição sindical de servidores públicos regidos pelo regime estatutário.
Então, justiça comum em relação à contribuição sindical também. Quando o STF decidiu isso, o STJ preferiu esclarecer os termos de sua súmula. E disse o seguinte, olha, justiça comum, contribuição sindical de servidor estatutário. Justiça do trabalho, quando a gente está falando de trabalhador da iniciativa privada ou de empregado público seletista. Porque a súmula era muito ampla, em linhas gerais. Compete a justiça comum processar e julgar ações relativas à contribuição sindical. Ponto. É preciso esclarecer que depende. Justiça comum se o vínculo for estatutário. Justiça do trabalho, trabalhadores da iniciativa privada e agentes públicos que sejam vinculados ao regime seletista. Ok? Deixa eu ver aqui o slide. Opa! Nova interpretação da súmula 222, justiça comum, estatutário, justiça do trabalho, seletista. Ok? Então, há essa divisão aí também quando a gente está falando de contribuição sindical. Vamos prosseguir. Turma, outra decisão importantíssima relacionada à competência foi aquela que julgou inconstitucional, finalmente, o artigo 16 da Lei de Ação Civil Pública. O que é que prevê esse artigo 16 famoso, muito questionado? Diz o dispositivo que a sentença civil, então a sentença proferida em ação civil pública, faz coisa julgada erga omnes, mas nos limites da competência territorial do órgão que prolatou a sentença. Em 2016, o STJ, por meio da Corte Especial, já tinha falado, olha, esse dispositivo não deve prevalecer. A gente não tem que limitar a eficácia da decisão ao território ali da competência do órgão que prolatou a decisão. Então, o STJ já falava isso. Professora, por que esse artigo não deve prevalecer, como dizia o STJ? Simplesmente porque o legislador confundiu ali coisa julgada e competência territorial. O que é a competência? A frase mais falada sobre o tema competência é a medida da jurisdição. Então, se eu tenho uma regra de competência, eu estou limitando o exercício da jurisdição ali a determinado território. Não tem nada a ver com a coisa julgada. Os efeitos daquela decisão, eles devem prevalecer em face de todo o território, o alcance é nacional. Nesse sentido, se a competência territorial limita o exercício da jurisdição e não o efeito da sentença, o artigo não faz sentido. Em 2021, finalmente foi declarada a inconstitucionalidade do dispositivo e volta a vigorar a redação anterior. Só que a gente precisa saber os fundamentos. A Lei 9494 de 97 foi que alterou a redação original do artigo 16, então a redação original não previa essa limitação. Veio a Lei 97 e apresentou um retrocesso. A gente tem um regime protetivo em relação aos direitos coletivos. E por isso a versão original previa coisa julgada erga omnes, sem limitação. Então imagina, há uma previsão que não limita. Vem outra na sequência e traz um retrocesso, limitando. Não merece prosperar, como diriam os advogados em petições. Essa frase é célebre. Além disso, pessoal, há um grave prejuízo à isonomia, à efetividade da prestação jurisdicional, porque a alteração passou a exigir do legitimado o seguinte, ele tem que demonstrar que a lesão aqui é de âmbito regional e a eficácia da decisão está aqui restrita a esse território. Então, imagine, seriam propostas tantas ações, tantas demandas, quanto fossem os territórios em que residissem as pessoas lesadas. Então, se eu tenho uma pessoa lesada em São Paulo, outra no Rio, outra em Brasília, olha o tanto de novas ações sendo propostas, porque aquela ação daquele lugar, os efeitos da coisa julgada não poderia estender para a pessoa que está lá em outro território. Faz o menor sentido. Então, multiplicidade elevada de demanda sem necessidade. Então, visando afastar isso, esse risco aí de prejudicar a efetividade da prestação jurisdicional, o Supremo disse é inconstitucional. Mas vamos lá. E se eu tiver decisões conflitantes? Foi ajuizado uma ação civil pública em tal lugar e no outro lugar. Como é que eu vou evitar isso? Eu tenho que ter regras de prevenção. E aí o Supremo falou, olha, o primeiro juízo que conhecer a demanda vai ficar
prevento para conhecer todas as outras. Deixa eu colocar aqui a tese. Vamos lá? É inconstitucional o artigo 16 da 7347, alterada pela Lei 9494, então volta a vigorar a redação originária. Se a gente estiver diante de uma ação civil pública de efeito nacional ou regional, a competência vai observar o artigo 93, inciso 2 do Código de Defesa do Consumidor. Então, a gente tem lá as regras de competência de local do dano, se o dano é regional, se o dano é nacional, o dano é local, a gente tem que observar as regrinhas do CDC. Se eu tenho múltiplas ações civis públicas ajuizadas, vai firmar-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas para o julgamento, como eu falei, de todas as demais. Ok? Decisão importantíssima aí. Há muito tempo, doutrina já falava na inconstitucionalidade desse dispositivo, STJ já vinha se manifestando. Esse ano, inclusive, isso foi cobrado em prova subjetiva pela banca VUNESP, tá? Então, tema cara de prova. Por falar em ação civil pública, outro tema assim, importantíssimo foi resolvido pelo STJ, que diz respeito à natureza jurídica da representação, né, por parte das associações, por parte dos sindicatos, como é que isso funciona? É representante processual? É substituto processual? Então vamos revisar a evolução da jurisprudência. Veja, em um primeiro momento, o Supremo falou o seguinte, olha, as associações elas são representantes, não são substitutas. Já que são representantes, elas têm que apresentar uma autorização expressa dos representados para que tenha legitimidade. E a autorização, além de ser expressa, tinha que ser específica. Em um segundo momento, o Supremo, olha, esse entendimento que a gente adotou aqui, lá em 2017, só se aplica a ações coletivas de rito ordinário, que trata de interesse meramente individual. Quando eu estou diante de uma ação coletiva, a exemplo da ação civil pública, esse entendimento não se aplica, o regime é de substituição processual. Ela atua em nome próprio para defender interesse alheio. A partir disso, o STJ em 2020 modificou sua jurisprudência também para dizer, olha, substituição processual. Então, a autorização não precisa ser específica, tá? Pode ser prevista no próprio ato de criação da associação e não é preciso uma nova autorização a cada propositura de demanda e eu não preciso também da deliberação em assembleia. Então, criei a associação. No ato de criação, eu posso lá definir, olha, essa associação está apta a representar, né, os associados. E esse regime é o de substituição processual. Então, quando a associação ajuiza uma ação coletiva, ela precisa juntar aos autos a autorização expressa, a lista nominal, né, de todo mundo que está autorizando ali? Então vai depender. Se eu estou diante de uma ação coletiva de um rito ordinário, sim, porque no caso das ações de rito ordinário, entendeu-se que é representação processual. Então a gente tem que trazer a autorização individual dos associados ou a ata da Assembleia. Se a gente está diante de ação civil pública, né, então ali a gente tem uma ação coletiva para defender direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo, eu não vou precisar dessa autorização específica. A associação aqui é substituta processual e o precedente, como eu disse, do Supremo se direcionou exclusivamente para as ações coletivas de rito ordinário. Tese firmada, slide na tela. É desnecessária a apresentação nominal do rol de filiados para ajuizamento de ação civil pública por associação. Outro tema bastante discutido também, que finalmente aí teve a definição. Inclusive o seguinte, tem uma implicação prática disso. Se antes se entendia que era representante processual, se a associação autora abandonasse a demanda, outra associação não poderia assumir, porque não foi autorizada. Passando agora para o regime de substituição processual, quando a gente está diante aí de ação civil pública, se eu tenho uma associação que desiste, que abandona, outra associação ou o Ministério Público, a lei diz também, pode assumir o polo ativo, né, já que não demanda autorização específica. Ok? Turma, ainda falando, a gente vai encerrar a aula falando sobre processo coletivo e vocês não podem confundir duas decisões que foram proferidas aí em 2021. Vejam só. Se a associação ela ajuizou uma ação civil pública
na condição de substituta processual, vamos lembrar, e obteve uma sentença coletiva que favoreceu todos os substituídos ali, todo mundo que é beneficiário pode executar essa sentença. Então, no processo coletivo é formado um título executivo genérico, tá? E diz, olha, procedente à demanda, e eu, que sou beneficiário, tenho que pegar esse título e executar de forma individual. Então, decidiu-se que mesmo que eu não seja associada àquela associação autora, eu vou poder executar essa sentença. Então, olha, eu tenho uma ação civil pública, tem por objeto ali um direito individual homogêneo, todos aqueles interessados determináveis estão unidos, como diz o CDC, por uma situação de fato. Todos eles, independentemente de serem associados à associação autora, eles vão poder executar. Então, o que foi que falou o STJ? Em ação civil pública, proposta por associação na condição de substituta processual, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido, independentemente de serem filiados à associação promovente. Eu posso ser filiado, por exemplo, a outra associação, mas eu vou demonstrar que eu também faço parte daquela situação de fato que está ligando, né, as pessoas e eu tenho direito a executar também. Qual é a outra decisão que foi proferida sobre o tema e que vocês não podem confundir? Vejam só. Analisando o mandado de segurança coletivo, o STJ diz, olha, a decisão vai beneficiar todos os integrantes da categoria, mesmo que não sejam associados, mas essa decisão não vai beneficiar quem não é da categoria. Caso concreto, o mandado de segurança coletivo foi impetrado por uma associação de oficiais militares lá no estado do Rio. Eu vou beneficiar também os militares do Distrito Federal, integrantes daquela categoria. Então, ele é militar, ele é militar. A categoria era de oficial. Ok. Mesmo que eu não seja associado à Associação dos Oficiais Militares do Rio, eu vou ter o benefício relacionado àquela decisão. E se eu não for um oficial, for de outra categoria, exemplo, um terceiro sargento, eu posso executar? Não. Então, vejam, todos os beneficiários podem executar, ainda que não sejam associados, porém eu tenho que ser da categoria, senão eu não vou poder executar. Então, vamos lá? Último julgado aqui na tela. O STJ decidiu que a coisa julgada que foi formada naquele mandado de segurança, né, impetrado pela Associação de Oficiais Militares do Rio, enquanto substituta processual, beneficia militares e pensionistas do antigo Distrito Federal, integrantes. Antigo Distrito Federal é porque a capital do Brasil antes, né? A gente já passou aí pela capital, Rio de Janeiro, Salvador, então não era o Distrito Federal que é hoje. Então, beneficia os militares e respectivos pensionistas do antigo Distrito Federal, era a capital do Brasil na época, integrantes da categoria substituída, oficiais, essa é a categoria, independentemente de terem constado da lista apresentada no momento do ajuizamento do mandado de segurança ou de serem filiados. Então, essa decisão beneficia todos os oficiais. No entanto, não irá beneficiar outros militares dessa mesma região que não sejam oficiais. Novamente, a decisão vai beneficiar todos os integrantes da categoria, mesmo que não sejam associados, mas não aqueles que não sejam da categoria substituída. Perfeito? Vou encerrar a aula com essa figurinha tão linda dos fofinhos aí, Renério e Leonardo. Deixar um abraço aqui para cada um de vocês, desejar excelentes estudos, 2022 venha com tudo, várias provas estão para sair e eu volto a encorajar vocês para que continuem firmes, continuem na luta, continuem se dedicando. Não é fácil a jornada, não há quem diga, olha, eu passei no concurso e foi tranquilo, não teve angústia. Não, a rotina é difícil mesmo, eu me coloco no lugar de cada um, porque eu já passei por isso. Vou tomar posse em breve e passo um filme na cabeça de todos esses momentos de renúncia, de angústia, mas que eu estive firme ali, dando o melhor que eu podia cada dia. E é essa mensagem que eu deixo aqui para vocês, tá
tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima aula.